graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando nesse trimestre a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, que tem como tema central Esperança em Tempo de Quarentena. Nós estamos estudando hoje a lição de número 4, cujo título é Engajamento Solidário. O coração solidário não é uma escolha para o cristão. É inerente à verdadeira fé em Jesus. Uma vez alicerçada nele, em sua pessoa, em seus atos, perceberemos que nessa fé não há espaço para negligência, indiferença e impiedade. Há espaço apenas para uma legítima atitude agregadora, que não é egoísta, mas sim, acima de tudo, empática. A solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo, ou um sentimento, uma união de simpatias, interesses ou propósito entre membros de um grupo. Pode haver cooperação mútua entre duas ou mais pessoas, identidade entre as pessoas, interdependência de sentimentos, de ideias e de doutrinas. Enfim, é uma bondade e compreensão da necessidade do outro. Na sociologia, esse conceito de solidariedade social que subentende a ideia de que os que são praticantes se sintam integrantes de uma mesma comunidade, portanto, sintam-se interdependentes. A base da solidariedade é como ela é implementada, varia entre as sociedades. Entre o cristianismo, é importante destacar que a solidariedade faz parte da vida cristã. Sermos um exemplo diante da sociedade e nos portarmos assim como Jesus se portou, olhando para aqueles que são mais fracos, necessitados, aqueles que precisam de ajuda. Não são necessários discursos de natureza política ou ideológica para agirmos solidariamente. Apenas um firme compromisso de ter a mesma disposição que houve em Cristo, quando diz lá em Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Procuramos entender Jesus, seu majestoso ato solidário. O que motivou? Contra o que lutava? De que maneira o fez? Jesus demonstrou essa solidariedade ao despir-se da sua glória e a vir habitar conosco, assumir a forma humana e viver como um de nós. Passou pelas mesmas agruras, viu as dificuldades do ser humano e se compadeceu dela. Muitas vezes, às vezes cansado de longas viagens, Jesus, compadecido pelas multidões, parava, atendia e falava com a multidão, curava os enfermos, não é? Ouvia as pessoas, porque ele sentia, ele se identificava, ele tinha uma empatia com a sociedade. Para tanto, eu quero ler a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 1 a 4. Eu estou lendo a João Ferreira de Almeida, a edição revista e atualizada. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhável afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de mesma alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de poder estudar a tua palavra. Senhor, nós te pedimos a tua bênção e a tua direção para que o Senhor nos oriente a compreender a tua palavra e entender os teus propósitos, ó Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois bem, amados. Primeiro ponto, a motivação da ação solidária, o amor. Pela força das circunstâncias, o mundo se viu obrigado a rever o paradigma da sua convivência social. É algo que vai além dos hábitos de higiene.
percebemos o quanto nossas vidas se afetam mutuamente e pelo isolamento redescobrimos a carência que temos de convivência física. É interessante que no mundo que vivia num isolamento social, não é? Apesar de estarmos todos juntos, andando nos mesmos lugares, mas havia um isolamento social, muita gente pensava que podia viver sozinha. Não é? Nós redescobrimos o conceito que a Bíblia nos diz que é bom que o homem não esteja só. Entendendo que o homem é um ser gregário, ele precisa estar em comunhão, ele precisa estar vivendo e se relacionando com pessoas. Mas é realmente necessário se isolar? Essa é uma pergunta que eu acho que está na cabeça de muita gente nos dias de hoje. Muita gente tem feito essa pergunta. Um debate público se estabeleceu entre aqueles que acham exagero e aqueles que acham fundamental. Entretanto, para o propósito dessa reflexão, saber quem tem a razão não é relevante. Isolamento vertical, isolamento horizontal, não importa. Não é? Não é essa a intenção dessa lição. O que deve nos mover em direção ao zelo pelo outro não é a política pública, adotar de si um amor que devemos dedicar e oferecer. Então tem muita gente que está fazendo alguma coisa pelo outro porque há uma política pública, porque a sociedade está dizendo, mas o evangelho, a vida cristã nos comunga e nos convida a olhar para o outro, a sentir a necessidade do outro. Esse amor precisa ser capaz de superar nossas divergências ideológicas e se preocupar apenas com a preservação de quem ama. Eu não digo só ideológica, mas religiosas, políticas. Não importa qual é a diferença, não é? Não seria melhor errar por cuidar de mais do que errar por cuidar de menos? Eu quero ler um texto que está em Lucas, capítulo 10, versículo 33 ao 34 e depois do 36 ao 37. Vamos lá? Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Verso 36. Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma coisa. Você já parou para prestar atenção nesse texto do bom samaritano? Aquele homem não viu e nem observou qual era a situação daquele homem. Se ele era judeu, se era um samaritano, se era um grego, não importa. O amor e a identificação daquele homem com a necessidade do outro o moveu a fazer o melhor. Ele demonstrou o seu amor através de ações. E isso é interessante. Eu não sei quem é que está deitado aqui à beira do caminho. Se fosse um judeu, ele passou por cima da sua religião, ou passou por cima dos seus conceitos, e foi e atendeu aquele homem na sua necessidade. Por amor a esta humanidade caída, Jesus esvaziou-se e assumiu a forma humana, sujeitando-se a todas as dores inerentes a essa condição. Existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar mais. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 ao 7. É um ato extraordinário. Amor inigualável, mas desejável. Esse amor nos faz desapegar do lugar de conforto para servirmos da maneira que for necessária ao bem que desejamos ao outro. Esse é o genuíno amor. Então, quando a gente olha para Jesus, Jesus é o grande exemplo, não é? É o grande exemplo da demonstração de solidariedade, porque ele nos amou de tal forma que deu a sua vida por nós. O segundo ponto, o contexto da ação solidária, a morte iminente.
Estamos diante da proliferação em escala mundial de um vírus para o qual não temos vacina eficiente. Você já prestou atenção nisso? Não há uma vacina, não há sequer uma previsão. Provavelmente, alguns estudiosos e alguns médicos dizem que isso talvez daqui 5 ou 10 anos para que ela possa de fato ser efetiva e possa ser então utilizada por toda a população. Você já parou quanto tempo ainda temos pela frente? Essa ausência de resposta eficiente para impedir a propagação é a causa de toda a dificuldade que vivemos. Houvesse uma vacina própria, poderia-se imunizar a população e encerrar todo esse ciclo de cerceamento de liberdade. Correto? Mas não há. A reclusão é para preservação, manutenção da saúde e sobrevivência. A questão que perpassa toda a temática é a luta contra a morte, pela vida, em especial aqueles que o vírus representa um potencial mortal ainda maior. E diga-se de passagem, esse vírus, ele não respeita a idade, ele não respeita cultura, ele não respeita situação financeira, ele não respeita ninguém. Todos nós somos passíveis de pegar essa doença. E mais ainda, nós não sabemos quem é ou não que representa o grupo de risco. Eu tenho visto amigos, colegas de trabalho, gente que tinha bom condicionamento físico, pessoas que viviam uma excelente qualidade de vida. De repente, em hospital, no leito, vivendo uma grande dificuldade para poder vencer esse vírus. É certo que os mais vulneráveis são os mais idosos, as crianças, mas sabe de uma coisa? Esse vírus não poupa ninguém. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, versículo 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É importante, então, entender que nossa realidade espiritual é semelhante. Também se trata de uma luta pela vida. O vírus do pecado contamina e condena os mais suscetíveis à morte. E todos somos parte desse grupo de risco. Todos nós fomos contaminados pelo pecado. Depois da queda de Adão, o mal entrou no mundo. E quando o mal entrou no mundo, ele atingiu todos os homens. Por isso Paulo fala que todos pecaram, por isso todos morrem. Veja, por isso precisamos do antídoto, precisamos da cura que só Jesus pode dar. O salmista traduz com perfeição a angústia trazida pela iminência da morte. Que homem pode viver e não ver a morte ou livrar-se do poder da sepultura? Quem? Entretanto, aquilo que fora dramático tornou-se exultante nas palavras do apóstolo Paulo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque Jesus venceu a morte na cruz. Essa reviravolta radical de condenados para libertos foi proporcionada por Jesus em seu gesto de amor. É com esse amor que confrontamos as diversas faces da morte. Quando o isolamento é do coração, estamos condenados, mas seremos imunizados do efeito devastador do pecado se aplicarmos esse mesmo amor de Jesus. Se aplicarmos as mesmas atitudes que ele fez. Ele é a cura para toda forma de morte. Por isso, eu quero usar esse texto, mesmo que eu não analise todo o contexto, mas quem sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Há muitas pessoas que, depois que passam por uma decepção ou por uma situação, dizem que não vão fazer mais, que não vão ajudar, que não vão cooperar com alguém. Em Cristo, nós precisamos continuar fazendo o bem, não importa quem quer que seja. E mais um detalhe, as pessoas não podem ter o poder de mudar o nosso caráter e aquilo que nós somos. Nós precisamos continuar sendo autênticos naquilo que nós somos. Deus e a sua palavra nos convida a fazer o bem. E se for o caso, padecer fazendo o bem do que fazendo o mal. Número 3, a ação solidária, o autossacrifício.
o que estamos dispostos a dar por aquilo que acreditamos. No episódio da viúva pobre, observamos uma senhora fazendo do seu pouco tudo, enquanto homens abastados faziam do seu muito quase nada. Vamos ler Lucas 21, versículo 1 a 4. Vamos lá? E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Através desse episódio, Jesus nos ensina que em seu universo, a efetividade não está relacionada ao quantitativo e sim ao qualitativo. Ofertas expressivas de baixa qualidade moral nada significa quando comparado a ofertas miseráveis quantitativamente falando, mas moralmente imensuráveis. Daí a pergunta inicial desse tópico não ser o quanto estamos dispostos a dar, e sim o que estamos dispostos a dar. Você entende? Não o quanto, mas o que. Quando pensamos na pandemia, certamente alguns já se perguntaram: será suficiente para preservar as pessoas próximas, higienizar as mãos com mais frequência, usar máscara em todo lugar, cumprimentar as pessoas de longe, evitar ao máximo sair de casa, tirar a roupa quando chegar de casa, botar os sapatos lá? Será que isso resolve? Como a minha dificuldade financeira pode ser útil para frear o vírus? Essas e outras perguntas partem do ponto de vista quantitativo. O quanto fazer ou não será suficiente. Nesse campo haverá divergências. O engajamento solidário que precisamos não observa as opiniões individuais sobre efetivamente sim aquilo que está ao alcance. Desejável seria descobrir a vacina, mas não sendo possível que se faça todo o possível então. Porque o propósito não é ter razão sobre o jeito certo ou errado. O propósito é fazer algo por alguém que quer o preservar. Qualquer coisa que esteja ao alcance. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço e que estão vivendo em situação de risco, eu digo assim: não importa que alguém não esteja fazendo, faça você. Preserve você a vida do outro. Se você tem um amor, preserve. Não faça porque alguém está mandando fazer, faça porque você entende que a vida do outro é tão importante quanto a sua. Porque você ama essa pessoa, porque você se identifica com ela. Você expressa o seu amor através das suas ações. Então é importante a gente entender isso, porque tem muita gente que está fazendo por uma obrigação, mas não está fazendo isso por uma questão de autossacrifício, por demonstrar amor a outra pessoa. Se na oferta da viúva o que se pretendia era honrar a Deus, pouco importava o valor da oferta, desde que era manifestado autêntico culto a Deus. Se a gente olhar bem claro para esse texto, nós vamos descobrir que Jesus chama ela de uma pobre mulher e viúva. Ou seja, ela não precisava dar esmolas. Ela era alguém que necessitada, que deveria receber. Mas ela compreende que ela deveria participar no auxílio, na ajuda mútua às outras pessoas. É a consciência de que a sua ação, por menor que seja, abençoa a vida do outro. Por isso, então, Jesus destaca a ação daquela mulher, mostrando que, a despeito de que outros possam ter dado grandes quantidades, ela deu tudo o quanto tinha. E por isso isso foi observado não só por Jesus, mas pelo próprio Deus. É importante a gente entender isso, que mesmo que nossas ações possam parecer inócuas, sem valor ou pequenas demais, não é a efetividade da ação que reflete em nós espiritualmente, e sim se elas exprimem o meu engajamento em fazer o que for preciso para cuidar do outro. Você entende? Vamos lá? Ponto 4. Igreja primitiva, um caso concreto. Estamos descobrindo muito de nós mesmos nesta pandemia. O quanto gostamos de ficar ao sair de casa, o quanto precisamos de contato físico, o quanto nos falta a liberdade, né?
É muito didático para nós percebermos que a saída desta crise não depende da capacidade individual de solucionar problemas, mas o agir coletivo por um bem comum. Isso é engajamento solidário. Não adianta um apenas fazer, todos precisamos nos engajar para que possamos sair dessa crise. Não é? É o cuidado do outro, é o cuidado com o outro, é fazendo cada um a sua parte. Agir com todos, pelo bem de todos, dedicando o que for possível. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44 ao 46, nos diz: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bem, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A igreja, em sua gênese, demonstrou essa solidariedade, engajando-se na preservação do bem-estar e da justiça logo na sua primeira expressão coletiva. Você vê, havia comunhão entre as pessoas, havia cuidado com as pessoas. E cada um dava um pouco de si para abençoar o próximo. Em um momento de vulnerabilidade dos novos convertidos, não faltou ação coletiva. Não é? Não faltou ações para suprir a necessidade do outro. A igreja solidária dava seus primeiros passos de afirmação como uma verdade perpétua que guiaria os homens na direção de Deus. Esse comportamento da igreja não é estanque, reproduz fielmente a ação de Jesus, que fez como um de nós para, em nosso meio, agir pela salvação de todos. Cuidou de toda sorte de mazelas, com a mesma predisposição, sem medir esforços. Jesus, de fato, é um grande exemplo para nós. Por fim, para pensar em agir, o amor é a força afetiva que justifica e impulsiona qualquer agir solidário. Não está nas ideias e nem nas ideologias, está no coração. Segundo, a luta comum a todos nós é pela preservação da vida contra qualquer expressão de morte. Terceiro, o fazer solidário ocupa-se em entregar o que estiver ao alcance, mesmo que não pareça ser suficiente, porque quantidade não garante qualidade. Quarto, a igreja é o centro de fomento da solidariedade entre os seus e a favor dos que ainda padecem sem salvação. É importante, então, destacar, nesse pensar e agir, que o amor é a força que nos impulsiona e nos leva a cuidar do outro. Pois bem, nós estamos chegando ao final, mas eu ainda quero deixar para que você faça as leituras diárias, com vários textos que vão abençoar poderosamente a sua vida e que vão te trazer melhor elucidação desta lição. Você também ainda pode acessar, através do link que está na descrição desse canal, a revista Palavra e Vida. Baixa para o seu computador, tablet, celular, tem que se cadastrar antes, tá? E você vai poder acompanhar as futuras lições através da revista. Mas nós estudamos, então, nessa lição, a lição de número 4, que tem como tema engajamento solidário. Por fim, nós estamos no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu sou o pastor Carlos Guerra e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, que acione o sininho que está aqui embaixo para as futuras notificações e que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, amigos, contatos seus, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Pois bem, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor possa estar sobre você e sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.